Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai avançar na disciplina de Direito da Seguridade Social com essa aula gravada. Como eu expliquei semana passada para vocês, na quinta-feira, nessa quinta eu estou fazendo uma mudança para Jaú e eu não tenho condições de lecionar para vocês ao vivo. Então dessa forma eu faço essa abordagem hoje pretérita para vocês, vai ser no dia da aula. A gente está estudando o custeio da Previdência Social brasileira, pessoal. E na aula passada, a gente identificou quem são os contribuintes dessa Previdência Social, quem são contribuintes e segurados, ao mesmo tempo, distinguir contribuintes de contribuintes e segurados. Todos os segurados são contribuintes do regime geral de previdência social. Nem todos os contribuintes são segurados. Quem é contribuinte e não é segurado? Os empregadores domésticos e as empresas, ou equiparadas. E a partir daí a gente começou a entender melhor as contribuições naquela diversidade da base de financiamento da Seguridade Social, que formam um colchão de recursos financeiros para que o Estado se desvencilhe com o pagamento de contribuições previdenciárias. Muito bem, estudamos a contribuição da União, à luz do artigo 16 da Lei 8.212, e a gente estudou a contribuição dos trabalhadores. E estamos ainda estudando essas contribuições. A gente observou as contribuições dos empregados, do artigo 22.1 da Lei 8.212, vimos as tabelas de contribuição dos empregados, dos domésticos e dos avulsos, vimos a correção em relação ao ano de 2019, uma primeira tabela válida de 1º de janeiro a 29 de fevereiro desse ano bissexto, com salários de contribuição entre R$ 1.830,29 e R$ 6.101,06, e com alíquotas de 8%, 9% e 10%, que são as alíquotas tradicionais das últimas décadas. Poucas variações ocorreram antes da alteração dessas alíquotas pela emenda constitucional número 103 de 2019, a reforma da Previdência. Nós vimos que a partir de 1º de janeiro, a partir de 1º de março de 2020, essas alíquotas foram alteradas para 7,5%, 9%, 12% e 14%. Antes eram de 8%, 9% e 11%. Agora, até R$ 1.039, 7,5% de alíquota. Acima de R$ 1.039, até R$ 2.089,60, 9%. R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40, alíquota de 12%. E a alíquota final de 14% incide sobre aqueles salários de contribuição de R$ 3.134,41 até o teto do regime geral de previdência social, R$ 6.101,06. Nós ainda apresentamos para vocês, classe, a tabela de contribuição dos servidores públicos federais do antigo regime previdenciário. Aquele regime de até 2012, até a Lei 12.618 de 2012. Os servidores que ingressaram no serviço público antes dessa lei, no âmbito federal, eles têm alíquotas de contribuição previdenciária variadas entre 7,5% e 22%. De 7,5% a 22%, então nós temos 7,5%, 9%, 12%, 14%, 14,5%, 16,5%, 19% e 22% para aqueles que receberem acima do teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente estudou o que são remunerações à luz da CLT, quais as alterações que a reforma trabalhista promoveu
na contribuição do trabalhador para a Seguridade Social. A reforma trabalhista, como muitos vocês sabem, é a Lei 13.467 de 2017. Vimos bônus, gratificações, 13º salário, diárias, férias, ganhos habituais, problemática em relação aos ganhos habituais e uma aparente antinomia entre a previsão do parágrafo 2º do artigo 457 da CLT e o parágrafo 11 do artigo 201 da Constituição, que diz que todos os ganhos habituais do trabalhador, a qualquer título, sejam remuneratórios ou indenizatórios, a gente poderia vislumbrar, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão dos benefícios, nos casos e na forma da lei. E a lei hoje tem uma forma em que alguns ganhos habituais que possuem natureza não salarial, mas indenizatória, como auxílio alimentação, ajuda de custo, diárias para viagem, não constituiriam mais base de incidência de qualquer encargo previdenciário. Os ganhos eventuais, nós verificamos que não há a incidência da contribuição previdenciária e nós vimos que os ganhos habituais, por sua vez, segundo o Supremo Tribunal Federal, não mais falando de ganhos eventuais, como eu comentei, que não há dúvida em relação a ganho eventual, não incide contribuição previdenciária. Mas os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à emenda número 20, que é a primeira grande reforma da Previdência, eles fazem incidir a contribuição social do empregador, a contribuição patronal do artigo 195, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Perfeito, turma? E parece que a partir dessa aula de hoje, nós iríamos ver a contribuição do contribuinte individual, segurado obrigatório também do regime geral de previdência social. E eu me lembro que no final da aula passada a gente viu quais parcelas não integrariam o salário de contribuição. Perfeito? Então, sobre a contribuição do segurado contribuinte individual, a partir agora de 1º de março, não houve alteração na dinâmica de cobrança do contribuinte individual. A alíquota do contribuinte individual, em regra, ela é de 20% sobre o seu salário de contribuição. A Lei 8.212, seria muito bom que vocês acompanhassem essa aula gravada, com a lei em mãos. No artigo 28, inciso 3, diz que entende-se por salário de contribuição para o contribuinte individual, empresário, antigo autônomo, equiparados, os eventuais profissionais liberais, significa a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês observado o limite máximo, a que se refere o parágrafo 5º. O limite máximo do parágrafo 5º é o valor do teto do regime geral de previdência social atualizado, R$ 6.101,06. Muito bem, essa é a regra. 20% sobre o seu salário de contribuição. Então, entre R$ 1.045, R$ 6.101,06, incide uma alíquota de 20% para o contribuinte individual. Os contribuintes individuais que prestem serviços para pessoas jurídicas, o percentual de retenção da pessoa jurídica que lhe paga a remuneração, paga a contraprestação pelo serviço prestado, é de 11%. A regra é 20% sobre o salário de contribuição. Mas quando eu presto serviço para uma pessoa jurídica, vamos supor, eu sou um advogado, sou um médico, sou um dentista, sou um eletricista, tenho uma empresa, inclusive, presto serviços elétricos, sou um contribuinte individual, qualquer um daqueles.
do artigo 22, inciso 5 da Lei 8.212. Se eu presto serviço para uma pessoa jurídica, eu tenho desconto de 45% na minha alíquota de contribuição previdenciária. E ela, ao invés de ser 20%, ela é de 11%, segundo o artigo 30 da Lei 8.212. O artigo 30 da Lei 8.212 confere esse desconto para os contribuintes individuais. Veja o que diz o parágrafo 4º do artigo 30. Na hipótese de contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir da sua contribuição mensal 45% da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou acreditado, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição. Então, a sua contribuição é de 11% se você prestar serviço à pessoa jurídica. Agora, o advogado, que ele presta serviço para pessoas físicas, o dentista, que não presta serviço para uma pessoa jurídica, você pode ser dentista de uma empresa, você pode ser dentista do SESI, você pode ser dentista de uma grande empresa, você pode ser médico de uma grande empresa, mas se você atende apenas pessoas físicas, a sua contribuição mensal é de 20% sobre o seu salário de contribuição. Poxa, aí vocês poderiam me perguntar, e se aquele advogado no mês, ele juntando toda a remuneração dele, todo o valor que ele arrecadou no mês, como contraprestação pelo seu trabalho, os honorários advocatícios, ele percebeu 25 mil reais. A alíquota de 20% sobre 25 mil? Não, classe. O máximo é 20% sobre R$ 6.101,06. Então, o máximo da alíquota de contribuição previdenciária do contribuinte individual será de R$ 1.220,22, 20% sobre R$ 6.101,06. E por que ele não precisa contribuir sobre o que é superior a esse valor? Porque ele não vai conseguir se aposentar com um valor superior a R$ 6.101,06. Mesmo que ele passe 30 anos da vida dele recebendo R$ 300 mil por mês, e ele, como segurado obrigatório do regime geral de previdência social, no máximo ele vai se aposentar com R$ 6.101,06. Por essa razão, o máximo da contribuição dele será 20% sobre o teto do regime geral de previdência social. Perfeito? Nós temos algumas alterações legislativas que permitem outras alíquotas além desta de 20% para o contribuinte individual que presta serviço a pessoas físicas e de 11% para o contribuinte individual que presta serviço para pessoas jurídicas. Nós temos uma alíquota de 5% que ela é exclusiva do microempreendedor individual e do segurado facultativo que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, em família de baixa renda. Então, o facultativo ou microempreendedor individual que trabalha em casa, ele não tem uma empresa, não tem ele não trabalha num ambiente externo à casa dele. Ele integra uma família de baixa renda hoje está um pouco abaixo de R$ 1.450. Ele pode contribuir, como contribuinte individual, 5% sobre o salário de contribuição dele. Em verdade, ele vai contribuir 5% sobre o salário mínimo. E nós temos também uma hipótese de segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa, e opte pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. É uma aposentadoria que está na regra em transição hoje. Ela foi substituída pela aposentadoria voluntária, mas tudo bem. Se ele opta por abrir mão da aposentadoria por tempo de contribuição, qual é a situação? Ele só poderia se aposentar por idade. O cálculo é menor, normalmente, né? A aposentadoria por idade, a antiga aposentadoria por idade, o cálculo era menor, o valor era menor. Ele poderia pagar uma alíquota de 11%, tal qual aquele contribuinte individual que se aposentava
se aposentava trabalhando para pessoas jurídicas, esse aqui trabalha por conta própria, sem relação com a empresa, ele pode optar por uma contribuição de 11% também sobre o salário mínimo. Perfeito, gente? Muito bem, esse é o contribuinte individual. Em relação à empresa, vejam, as empresas, nós já vimos, segundo o artigo 195 da Constituição, inciso 1, as empresas pagam contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Pagam contribuição previdenciária sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro. Muito bem, essas são as 3 contribuições. A patronal, sobre a folha de salários, e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Ou seja, então prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer aqui agora. Sabe aquele contribuinte individual que presta serviço a uma ou mais empresas? A contribuição previdenciária dele é de 11%, ele tem um desconto de 45% do parágrafo 4º do artigo 30 da Lei 8.212, não tem? Acabei de lhes explicar, ele tem. Ele recolhe 11% ao invés de 20%. Mas esse valor pago por um contribuinte individual em contraprestação ao serviço dele, ofertado, entra na folha de salários da empresa. Não é folha de salários de empregados. Vejam, folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, aquele contribuinte individual tem direito a desconto de 45%, mas o valor pelo total entra na folha de salários e sobre a folha de salários a contribuição da empresa é de 20% sobre a folha. Nós temos alguns segmentos da sociedade, segmentos da economia que tem uma desoneração até dezembro de 2020, está em discussão a derrubada de um veto, porque foi aprovado o fim da desoneração por uma lei, querem derrubar. Aliás, houve uma aprovação de uma lei justamente sancionada pelo presidente da República, prevendo o término da desoneração da folha. Querem derrubar o veto à prorrogação, em verdade. A prorrogação foi vetada pelo presidente da República. Haviam prorrogado a desoneração da folha e houve o veto, querem derrubar o veto, e isso está sendo discutido, salvo engano, hoje. Até semana que vem nós vamos ter uma decisão sobre isso. Parece que está formando um consenso, até no Poder Executivo e no Legislativo, para a prorrogação da desoneração da folha. Mas a regra é de 20%. A receita ao faturamento, nós temos o PIS e a COFINS. E a receita, a contribuição sobre o lucro, a CSLL da Lei 7689 de 88. A COFINS foi criada pela Lei Complementar número 70 de 91, foi regulamentada por tantas outras, dentre elas a Lei Ordinária número 9718 de 98. Muito bem, pessoal. A contribuição da empresa. Que observações nós podemos fazer aqui em relação à contribuição da empresa? Primeiras observações que eu faço são em relação a dispositivos previstos na Constituição Federal. O artigo 195 da Constituição diz que as contribuições sociais do inciso 1 do caput desse artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Então, a partir da leitura do parágrafo 9º, a gente pode entender que quem tiver mais empregados poderá pagar uma contribuição maior. O parágrafo 11 do artigo 195, esse dispositivo que eu li agora foi o parágrafo 9º. O parágrafo 11, por sua vez, do mesmo artigo 195, diz: são vedados a moratória e parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma da lei complementar, é vedada a remissão, o perdão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput. O que
que o parágrafo 11, na redação da emenda 103 da reforma da Previdência, nos fala? Olha, é admitido por lei a adesão a parcelamento de contribuição social previdenciária? É permitido, no máximo em 60 meses, no máximo em 5 anos. E é vedada a remissão e anistia. A remissão é o perdão do pagamento do tributo por lei. Uma lei perdoa uma dívida. Não tem uma lei aprovada pelo Congresso Nacional perdoando débitos tributários, inclusive inscritos em endividativa de templos religiosos, de igrejas, está no prazo do presidente Jair Bolsonaro para vetar ou sancionar essa lei. Eu tenho a impressão que ele vai sancionar, porque há muito interesse das igrejas evangélicas, elas estão umbilicalmente ligadas ao governo. É um grande absurdo se conceder o perdão de dívidas tributárias de igrejas. Muito bem. E é vedada a anistia. A anistia é o perdão do quê? Das multas, das penalidades aplicadas pelo inadimplemento tributário. Vocês devem ter estudado isso em direito tributário. O crédito tributário, ele é o principal, mas ele é cobrado junto com os consectários da dívida. Se você paga em atraso um crédito tributário, você paga multa de mora, juros de mora e correção monetária. A anistia serve para perdoar a multa, eventual juros moratórios. Perfeito? Penalidades administrativas. E esse parágrafo 11 do artigo 195, nessa redação mais dura do que era sobre a redação da emenda número 20, atinge a contribuição patronal e a COFINS. Muito bem? O artigo 22 da Lei 8.212, por sua vez, diz o seguinte. Vamos ler o dispositivo. Lei 8.212 de 91. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social é de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou acreditadas a qualquer título durante o mês, aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais, sob a forma de utilidades. A gente viu que os ganhos habituais, a gente tem uma celeuma com a reforma trabalhista, os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato, ou ainda em virtude de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Essa é a contribuição patronal, na regra de 20%. Perfeito? O que mais nós podemos dizer sobre ela, essa contribuição patronal? O parágrafo 1º do artigo 22, com base lá no parágrafo 9º do artigo 195, diz o seguinte: as instituições financeiras, as empresas de arrendamento mercantil, as instituições de seguros e capitalização, agentes autônomos de seguros e cooperativas de crédito, pagam um adicional de 2,5% sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados que lhe prestem serviço. Isso está lá dito no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 8.212. Ok? Muito bem. Tanto para os segurados contribuintes individuais quanto para os empregados. Ou seja, a alíquota de contribuição das instituições financeiras, dos bancos, das cooperativas de crédito, das empresas de seguro privado, é de 22,5% sobre a folha de salários. E por que isso? Equidade na forma de participação no custeio. Vocês veem como os princípios constitucionais de seguridade social, eles têm aplicação prática no ordenamento jurídico previdenciário brasileiro? Ou seja, quem possui maior capacidade contributiva paga mais de contribuição previdenciária sobre a folha. Os bancos, a FEBRABAN foi até o Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional esse dispositivo do parágrafo 1º do artigo 22. Parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 8.212 de 91 é a aplicação do princípio da equidade na forma de participação do custeio
lá do parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal. Ainda nós temos uma previsão lá no artigo 22 que falava da contribuição sobre a folha de salário das cooperativas. Veja, o artigo 22 dizia o seguinte: a contribuição a cargo da empresa destinada a assegurar a Seguridade Social, inciso 4, será de 15%, de 15% para o 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperativas por intermédio de cooperativa de trabalho. Então, se uma empresa contratasse uma cooperativa de trabalho para lhe fornecer trabalhadores, eu pagaria 15% sobre a nota fiscal ou fatura da prestação de serviços. Seriam cooperados que me prestariam o serviço e o valor eu pagaria diretamente ao cooperado? Não, para a cooperativa. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o inciso 4 do artigo 22 da Lei 8.212, considerou inconstitucional por ausência de previsão na Constituição Federal. Seria uma contribuição nova que dependeria de lei complementar, uma contribuição social residual. A contribuição social residual depende de lei complementar, base de cálculo inédita e ser não cumulativa. E o Senado Federal, nos termos do artigo 52(10) da Constituição, suspendeu a execução do inciso 4 do artigo 22 da Lei 8.212 de 91. Então, 15% sobre o valor bruto da nota ou prestação de serviço prestados por cooperativas de trabalho, por cooperados de cooperativas de trabalho, essa contribuição não existe mais. Foi declarada inconstitucional. Muito bem. Artigo 22, 3 da Lei 8.212 de 91 diz o seguinte, daqui a pouco a gente vai voltar para o 2. A contribuição é de 20% também sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos contribuintes individuais. Eu já lhes disse. A gente se lembra que o contribuinte individual que presta serviço para a empresa, uma ou mais empresas, tem sua contribuição reduzida em 45%. Então a contribuição dele é de 11%. Mas a empresa paga sobre o total 20%, integrando a folha de salário. A folha de salários da empresa, tudo que ela paga para quem lhe presta serviço, exceto cooperados. Cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, empregados, avulsos e contribuintes individuais, 20%, e os bancos pagam 22,5% de contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária patronal, ela é extremamente pesada para o empreendedor. No regime do Simples, ela integra um regime simplificado e conforme o faturamento, se é microempresa ou empregado de pequeno porte, as alíquotas são diferenciadas, são muito mais baixas do que 20%. A maioria das empresas brasileiras integram o sistema simplificado de cobrança de tributos, o Simples Nacional, da Lei Complementar número 123 de 2006, classe. Nós temos ainda uma alíquota de custeio de acidente de trabalho da empresa, SATs, o seguro de acidente de trabalho. No artigo 22, inciso 2 da Lei 8.212, a Lei de Custeio, diz que para o financiamento do seguro de acidente de trabalho, que está regulamentado na outra lei, a Lei 8.213 de 91, artigos 57 e 58, para o financiamento desse seguro de acidente de trabalho e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e avulsos, 1% para as empresas cuja atividade preponderante o risco de acidente de trabalho seja considerado leve, 2% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco de acidente de trabalho seja considerado médio.
e 3% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. Então, a alíquota para financiar o seguro do acidente de trabalho é de 1, 2 ou 3, conforme o grau do risco de acidente de trabalho. Se for leve, 1%, médio, 2%, e se o risco for considerado grave, é de 3% sobre a folha de salários pagas aos empregados e aos avulsos, classe. Ok? Mas não tem fim a contribuição da empresa sobre a sua folha, e a gente vai voltar a falar sobre isso. Quando a gente perceber que a folha de salários também é base de cálculo de contribuições paraestatais, que são destinadas a terceiros, como aquelas do Sistema S, SESC, SENAI, SESI, SENAC. Mas vamos ver a contribuição do empregador doméstico. O empregador doméstico e o segurado especial têm suas contribuições definidas nos artigos 24 e 25 da Lei de Custeio, Lei 8.212 de 91, respectivamente. O artigo 24 da Lei 8.212 diz que a contribuição do empregador doméstico é de 8% sobre o salário de contribuição do empregado doméstico. Do empregado doméstico é de 8% também. Ou 9%, ou 7,5%, conforme o valor daquela tabela que a gente viu na aula passada. E, além disso, o empregador paga 0,8% para o financiamento do seguro contra acidentes do trabalho. Além disso, com a Lei Complementar número 150 de 2015, o empregador doméstico paga 8% de alíquota patronal, contribuição patronal, 0,8% seguro de acidente de trabalho, mais 8% de fundo de garantia por tempo de serviço, mais 3,2% de antecipação da multa rescisória do FGTS. Então, nós temos 8 patronal, 8 do FGTS, 16, com 3,2, 19,2, 0,8 do seguro de acidente de trabalho. Então, sobre a remuneração, há um ônus trabalhista e previdenciário de 20% para o empregador doméstico sobre o quanto ele paga para o seu empregado doméstico, classe. Muito bem, artigo 24 da Lei 8.212 de 91 e os demais alíquotas a gente observa na Lei Complementar número 150, a exigência obrigatória do fundo de garantia desde então e a antecipação da multa rescisória. A contribuição do segurado especial do artigo 22.7 da Lei 8.212. Pessoal, aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Essa é a contribuição do segurado especial. O caput do artigo 25 fala do segurado especial, produtor rural e do produtor rural pessoa física. O segurado especial é o meeiro, parceiro, pescador artesanal, o arrendatário, comodatário, que explora atividade agropecuária em uma pequena área de terra de até 4 módulos fiscais, sem ajuda de empregados permanentes e no regime de subsistência, no regime de economia familiar. Muito bem. Qual que é a contribuição do segurado especial, então? O artigo 25 diz que a contribuição é de 1,2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. É a alíquota base. Então, se eu tenho uma pequena gleba rural, trabalho eu, minha esposa e meus 2 filhos, que têm 17 e 22 anos. Nós 4 aramos a terra e nós plantamos um pouquinho de milho. E a gente colhe 2 safras no ano, ou uma só. E eu faço 2 comercializações ou uma só comercialização no ano. Eu só vou pagar a contribuição previdenciária no mês que eu comercializar a minha produção. Eu não pago mensalmente. Para o segurado especial se aposentar, nós vamos ver que os requisitos contribuição? Sim, mas a prova se faz de atividade rural durante o período. Porque eu posso vender uma safra por ano. Então eu preciso provar que durante o ano eu trabalhei na safra para me aposentar. E não só provar minha contribuição, e por vezes ela não será mensal. O cara que tem uma horta é mensal. Ele vende alface para o supermercado, para as quitandas, ele tem uma produção mensal, ou de 10 meses no ano, 11 meses no ano.
Esse é o segurado especial. E o artigo 25 ainda ele cobra uma alíquota para o acidente de trabalho, de 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para o financiamento das prestações por acidente de trabalho. Então é 1,2 mais 0,1, segurado especial, produtor rural, meeiro, parceiro, arrendatário, pescador artesanal, comodatário e os parceiros rurais. Tá bom? O artigo 25 ainda diz sobre a contribuição do produtor rural, o empregador rural, o produtor rural pessoa física do inciso 5 do artigo 22. Eu os distingui na aula passada. Um é o segurado especial, o outro é o contribuinte individual, produtor rural pessoa física que emprega pessoas permanentemente em atividade em exploração da atividade no agronegócio, na agropecuária. Tá certo? Normalmente em 4 módulos, acima de 4 módulos fiscais, ou se for com menos de 4 módulos, com auxílio de empregados permanentes. Ele paga a mesma contribuição em substituição à folha de salários. Essa contribuição do artigo 25, do produtor rural pessoa física, ela substitui a contribuição patronal de 20%. O artigo 25 da Lei 8.212 é clara nesse sentido, é uma contribuição em substituição. Veja, o artigo 25 diz, a contribuição do empregador rural pessoa física, isso é contribuinte individual, em substituição à contribuição patronal do artigo 22, dos incisos 1 e 2. E a contribuição do segurado especial, eles referidos respectivamente no inciso 5, cuida do contribuinte individual, e no inciso 7, segurado especial do artigo 12, destinado à Seguridade Social é de 1,2 sobre a comercialização da sua produção e 0,1 da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção para o financiamento das prestações por acidente de trabalho. Muito bem. O segurado especial 1,2 mais 0,1 de SAT. Produtor rural pessoa física, a mesma coisa. 1,2 sobre a comercialização da produção, mais 0,1 SAT. Mas não se esqueçam, o empregador rural, produtor rural pessoa física, ele é contribuinte individual. Ele paga a contribuição em substituição à contribuição sobre a folha, 1,2 mais 0,1 sobre a comercialização da sua produção. Mas ele deve recolher também a contribuição de contribuinte individual mensal, de 20% sobre os valores que ele recebeu durante o mês. Assim como o médico, como um empresário, como um diretor não empregado, um CEO de uma empresa, um autônomo, um profissional liberal, o produtor rural também paga a contribuição como contribuinte individual, que é no máximo de 20% sobre R$ 6.101,06. E além disso, como ele explora a atividade agropecuária com auxílio de empregados permanentes, 1,2 mais 0,1 sobre a comercialização da sua produção. Perfeito, classe? Não nos esqueçamos dessa distinção. Muito bem. Nós temos a contribuição dos clubes de futebol. Em regra específica, parágrafo 6º do artigo 22 da Lei 8.212 de 91 diz o seguinte, classe, parágrafo 6º do 22. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à contribuição patronal dos incisos 1 e 2 desse mesmo artigo, corresponde a 5% da receita bruta, decorrente do quê? Dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento ou uso de marcas, símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos. Então, a associação desportiva que mantém clube de futebol paga contribuição de 5% em substituição à patronal e sobre a receita decorrente dos espetáculos, jogos nacionais, internacionais, ingressos, patrocínios, licenciamento, uso de marcas, uso de símbolos, publicidade, propaganda e direito de transmissão dos espetáculos desportivos. E se o clube
tem um time de futebol, aliás, é só clube que tem time de futebol, esse valor de 5%, espetáculos desportivos de qualquer modalidade. Então, para ter esse direito a 5%, você tem que ter um time de futebol, mas o seu time de vôlei, de basquete, de remo, a sua equipe de judô, de todas as modalidades esportivas vão formar essa base de cálculo em que a alíquota de 5% da contribuição vai incidir. Tá bom, turma? Olha, eu fico por aqui na aula de hoje. Semana que vem a gente está de volta, se tudo der certo, com aulas ao vivo. Eu agradeço, espero que vocês tenham compreendido as explicações sem os slides. Vão até a lei, vão até a Constituição e até a próxima, pessoal. Um grande abraço para vocês.